Nós já estamos gravando. Primeiramente, vamos orar, agradecer a Deus, né, por essa rica misericórdia que Ele tem conosco, porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui, né? Então vamos orar ao nosso Deus agradecendo. Senhor Deus, nosso Pai, nós buscamos, Pai amado, Senhor, oração. Primeiramente, Pai, para te agradecer que o Senhor é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, criou o céu, a terra, tudo que neles há. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço pela vida dos irmãos que estão aqui nessa aula. Te agradeço também pela vida dos irmãos que ainda irão entrar, os que não irão participar hoje e irão assistir a aula posteriormente. Eu te agradeço, Pai amado, pela vida deles também. Pai amado, eu te agradeço e te peço que o Senhor venha cada vez mais estar protegendo os nossos familiares, livrando-os de todo o mal, para que nós possamos, Pai amado, ter a mente tranquila para poder estar estudando a Tua Palavra. Afaste de nós tudo aquilo que não provém do Senhor, afaste de nós tudo aquilo que tira o nosso sossego, para que nós possamos nos dedicar 100% ao estudo da Tua Palavra. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, então. Nós estamos aí com o César, com o Zé Nilton, né? Deus abençoe vocês. Vamos falar um pouco, continuar falando dessa disciplina importantíssima que nós temos, que é a hermenêutica. A hermenêutica é a arte de pregar. É a arte de você, ou melhor, a hermenêutica é a arte de interpretar. Desculpem, a arte de pregar é a homilética, a hermenêutica é a arte de interpretar. Você vai ler o texto e interpretar o texto da maneira correta, usando as ferramentas necessárias para que você possa interpretar corretamente e passar para a comunidade de fé, para a igreja, aquilo que o Espírito Santo quis. Primeiramente, respeitando a intenção do autor humano, que é a pessoa que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Então, vamos entrar aqui no capítulo 3, essa é a nossa terceira aula. Hoje ainda, vou ver se eu consigo divulgar lá no YouTube a segunda aula, né, que está faltando. A primeira aula já está lá no YouTube. Bom, vamos ver se eu hoje ainda consigo lançar essa aula no YouTube ainda. Então, vamos lá. Nós vamos estudar hoje. Nós vamos estudar sobre considerações a respeito da hermenêutica, a arte de interpretar na era patrística. Por que a era patrística? Nós estudamos a hermenêutica até aqui. Primeiramente, deixa eu liberar aqui a participação. Mirlaine também está. Seja bem-vinda, viu, Mirlaine? Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor. Por que na era patrística? Nós estudamos nas aulas passadas, primeiramente, a história da hermenêutica na época do Antigo Testamento. Nós falamos lá de Esdras, né? Os irmãos que acompanharam as aulas se lembram. Nós falamos de Esdras, de como que ele interpretava, né? Como que ele pregava, ele lia para o povo de Israel, a Torá, né? Que é o Antigo Testamento. E falamos também da hermenêutica na época de Jesus, no Novo Testamento, né, na época de Jesus, demos uma ênfase no próprio Cristo, como que ele interpretava a Bíblia. Como o próprio Cristo interpretava a Bíblia, o apóstolo Paulo. Falamos também, na aula passada, de alguns tipos de
de interpretação que tinha logo após ali também. Falamos da escola hermenêutica de Antioquia e a escola hermenêutica também de Alexandria, como que eles interpretavam a Bíblia. A escola de Alexandria, uma interpretação mais alegórica, espiritualista, a escola de Antioquia, mais literal. Então, nós falamos bastante a respeito disso, e hoje nós vamos continuar falando a respeito disso aqui. Ó. Tem escola de Alexandria, escola de Alexandria, né? De Alexandria, de Antioquia, tem escola do Ocidente, né? Deixa eu ver que tem alguém mandando mensagem. Tá. Então, vamos lá. Nós vamos estudar, então, as considerações a respeito da era patrística. Qual seria essa era patrística? Logo após o primeiro século. O primeiro século ali encerrou no ano 100, com a morte dos apóstolos, né? A maioria dos apóstolos morreu ali. O último apóstolo a morrer foi o apóstolo João. E iniciou-se a era patrística, a era dos pais da igreja. Esses homens, esses pais da igreja, eles não tinham a inspiração do Espírito Santo para escrever. Sim, eles eram homens, claro, que o Espírito Santo agia na vida deles, tudo, mas na escrita eles não eram inspirados. Então, não existe escrito dos pais da igreja que nós podemos dizer que são inspirados pelo Espírito Santo. Os escritos que são inspirados pelo Espírito Santo foi lá no Antigo Testamento o escrito dos profetas e no Novo Testamento o escrito dos apóstolos. Isso vai ficar bem claro. Os pais da igreja são homens que foram muito importantes, porém eles tinham seus erros, né? Quando ele estava escreveu muitas coisas que não condiz com a verdade, mas eles, mesmo assim, eles foram homens de grande importância. Teve os pais apologistas, né? Os pais apostólicos, né? Depois os pais apologistas, os pais polemistas. Então, esses homens, eles sistematizaram a doutrina. A doutrina se fechou ali no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que é a Bíblia Sagrada. Nessa época dos pais da igreja, o cânon do Novo Testamento ainda não tinha fechado. Eles estavam indo em processo de definição do cânon. Mas já circulava nas igrejas os escritos que estão hoje, que fazem parte dos 66, dos 27 livros do Novo Testamento. Já circulavam esses livros com um teor canônico. Ainda não tinha fechado o cânon, batido o martelo, mas eles tinham a certeza de que aquele era o cânon, aqueles são os livros do Novo Testamento que foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, os pais da igreja vieram logo após a era da igreja do primeiro século, né? O fim do Novo Testamento ali, com a morte dos profetas, dos apóstolos, né? Aí iniciou-se a era patrística. Tem alguns pais da igreja que nasceram ainda no primeiro século. Por exemplo, Clemente de Roma, ele nasceu no primeiro século. Policarpo ainda nasceu no primeiro século, né? Assim por diante. Mas existem outros que nasceram depois do primeiro século, no segundo século em diante. E eles escreveram muitas coisas. Tem muitas cartas que eles escreveram, porque a escrita dessas cartas era a maneira que o povo, os estudiosos se expressavam, né? O povo não, os estudiosos, né? Os escritores se expressavam através de cartas. Eles escreveram muitas coisas, mas, relembrando, não eram escritos canônicos, não eram escritos inspirados pelo Espírito Santo. Nós vamos falar dos pais, nessa aula de hoje, dos pais apologistas e polemistas. Né?
nós não vamos citar assim, muitos nomes, não, porque nós vamos estudar a parte, cada um deles. Nós vamos dar só um apanhado geral. E nós vamos estudar as escolas de interpretação que surgiram também, que fixaram nessa época, né? A escola de Alexandria, a escola de Antioquia e essa escola aqui do Ocidente. São as três principais escolas, sendo que as principais, dessas três, o ênfase maior é essas duas aqui, ó, Alexandria e Antioquia. Então vamos lá. Por que a gente está estudando a história da hermenêutica? Porque até nos dias atuais, a gente percebe que essas escolas aqui, tanto de Alexandria, Antioquia e até mesmo a escola do Ocidente, elas estão presentes na maneira em que nós pregamos, na maneira em que uma determinada denominação eclesiástica, né, uma igreja, está pregando. O pastor da igreja, ele sempre vai usar um desses métodos aqui, ó, de Alexandria, Antioquia ou do Ocidente. E tem uma coisa aqui, ou então misturar tudo. Ele faz aquela mistura desses métodos, né, desses métodos de interpretação, maneira de interpretar. Faz uma bagunça, vamos dizer assim. Aí nós vamos aprender ao longo desse curso como que nós vamos interpretar a Bíblia e pregar a maravilhosa palavra do Senhor usando as ferramentas corretas. Eu bato muito nessa tecla, né? De usar as ferramentas corretas. Por quê? Quando você usa os meios de interpretação corretos, você traduz para o povo, para a igreja, o que o profeta canônico, o apóstolo, quis, através da inspiração, quis repassar através da inspiração do Espírito Santo. A Bíblia, irmãos, ela é um livro. A Bíblia, ela é um livro tanto humano, tanto divino. Por que ela tem essas duas naturezas, a Bíblia? Porque, ao mesmo tempo que ela foi escrita por homens, esses homens, eles tinham a sua maneira de ser, eles viviam numa determinada cultura, eles viviam num determinado espaço geográfico, eles escreveram para a igreja daquela época, para o povo de Israel, então a igreja daquela época. Então, é um livro humano, mas também é um livro divino. Por que divino? Porque foi inspirado pelo Espírito Santo. É o único livro que nós temos na história de toda a humanidade que é inspirado pelo Espírito Santo. Não tem outro. Não pode se dizer que outro livro, a não ser os que estão lá na Bíblia, sejam inspirados pelo Espírito Santo. Porque é a revelação, a Bíblia, os 66 livros, né, do Antigo e Novo Testamento, é a revelação especial de Deus que contempla o plano de salvação para todos nós, para todas as pessoas. Então, nesse quesito de demonstrar o plano da salvação, a Bíblia é um livro de fácil entendimento. Ela, assim, ela é fácil a gente entender o plano de salvação que começou lá em Gênesis, que veio no decorrer do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que tem o ponto central, que é Jesus Cristo. E para a salvação nós temos que fazer o quê? Crer em Jesus. Então isso qualquer pessoa entende, que para você ser salvo, você tem que crer em Cristo, crer em Jesus. Qualquer pessoa entende isso. Agora, acreditar já é outra história. Porque para acreditar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, nós precisamos de ter passado pelo novo nascimento, ter passado pelo conceito de regeneração.
Aí sim, nós acreditamos que a Bíblia nos ensina esse bendito plano de salvação. Por que eu falo isso? Se um cristão ler a Bíblia, ele vai entender facilmente o plano da salvação. E ele vai crer em Jesus. Um ateu lê a Bíblia, ele vai entender o que a Bíblia está dizendo nesse quesito do plano da salvação, ele vai entender. Só que ele não vai acreditar. Ele não acredita. A diferença é essa. Então, a Bíblia é um livro de fácil entendimento no quesito do plano da salvação, para nos ensinar o que é os pontos fundamentais da fé. Ela é muito clara, a Bíblia é muito clara nesse ponto. Nos ensina os pontos fundamentais da nossa fé. Mas existem outras questões na Bíblia que são de difícil entendimento, mas que não são fundamentais. São coisas que eu não preciso saber para ser salvo. O que eu preciso saber para ser salvo, facilmente a gente entende. Agora, tem coisas que são coisas mais secundárias que realmente traz uma dificuldade para a gente interpretar. É por isso que nós temos que interpretar a Bíblia corretamente. Por quê? Porque se a gente não interpretar a Bíblia corretamente, nós vamos, muitas vezes cair num erro de interpretação. E o que vai acontecer? As pessoas podem formar heresias, coisas contrárias que Deus quis nos repassar, né? E tirar textos isolados e criar doutrinas nesses textos isolados, não respeitando o ponto central, o plano central de Deus, que é a salvação. Deu para os irmãos entender esse ponto? Que ao mesmo tempo que a Bíblia ela é fácil entendimento no que realmente interessa, que é a nossa salvação, ao mesmo tempo ela não é um livro de difícil entendimento nesses outros pontos, porque aquele que se aproxima da Bíblia e não interpreta ela corretamente, ele pode gerar muitas heresias. Tem um estudioso que ele fala que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Eu não gosto dessa definição pelo seguinte: eu entendo assim, que a má interpretação da Bíblia é a mãe de todas as heresias. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, 29, que para se batizar pelos mortos, né? Os mormons, né, eles pegou esse texto isoladamente, tirou do seu contexto, né, e criou uma doutrina. Lá se batiza pelos mortos, né, na religião dos mormons. Então, isso que é o perigo. É você não entender o contexto e começar a dizer coisas contrárias a esse plano de salvação que Deus nos ensinou através da sua palavra. Nós temos que ficar muito atento, ao mesmo tempo que é fácil a gente compreender a salvação, crer em Jesus, e muito tempo em outras ocasiões você não interpretar um texto corretamente, você pode entrar, produzir heresias que serão danosas, né? Irão embaralhar a cabeça da sua igreja, da sua comunidade de fé. E para você tirar alguns textos fora do seu contexto, você está produzindo, no mínimo, um erro. E, em última instância, uma heresia. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui para vocês. Quando lá no Antigo Testamento, Daniel fala, no capítulo 9, que faz aquela oração, ele fala que ele se vestiu de saco e cinza na cabeça. Aí tem pessoas que hoje, mais de 2.700 anos, né? 2.400 anos depois, veste-se de roupa de saco, põe cinza na cabeça e sai aí achando que isso vai santificar a vida dele. É um erro de interpretação. Por quê?
o contexto que que Daniel estava falando era há 2.700 anos atrás. Hoje já não existe mais esse contexto. Alguns aqui estão participando pela primeira vez aqui das aulas, nós falamos aqui nos abismos que ocorrem, né, na questão da interpretação, um abismo temporal, porque se passaram muito tempo, né, 3.500 anos no livro mais antigo, 2.000 no livro mais novo, um abismo temporal. Tem um abismo também cultural, porque a Bíblia foi escrita em uma outra cultura diferente dessa nossa. Então tem um abismo, é um erro gravíssimo você ler a Bíblia e interpretar a Bíblia como se fosse para os nossos dias, dentro da nossa cultura. É um erro. Você tem que ler a Bíblia, observar o contexto cultural da época e fazer aplicações para a nossa vida nos dias atuais. A aplicação. Você não pode aplicar da mesma forma que foi aplicado lá, naquela época, naquela cultura, aplicar hoje. É o exemplo que eu falo aqui das pessoas que têm igreja aí, que você vê lá as pessoas andando com roupa de saco e cinza na cabeça. Isso é uma má interpretação. Quando as mulheres, lá o apóstolo Paulo fala lá com Coríntios, que as mulheres usavam lá roupa de o véu, né, que elas obrigadas a usar o véu, porque as mulheres que não usavam o véu não tinham autorização para frequentar a igreja. Isso era para aquela igreja daquela época. Aquela determinada cultura. Aquelas mulheres, elas eram, em sua maioria, prostitutas dos templos lá pagãos, estava vindo para a igreja. Então era necessário para aquelas mulheres daquela época usar o véu para distinguir aquelas mulheres. Era para aquela época. Hoje tem igrejas aí que é chamada até de igreja do véu, porque as mulheres, para pertencer à igreja nos dias atuais, obrigatoriamente tem que usar o véu, porque naquela época usou. Então, essa maneira que nós temos que interpretar a Bíblia. Nós temos que aplicar na nossa cultura e tirar o conhecimento que foi dado na cultura antiga. Então, não é um trabalho fácil. Se você ler a Bíblia e começar a interpretar a Bíblia, não respeitando esse abismo, né, cultural, você vai cometer muitos erros. Você vai cometer muitos erros. Então, não é fácil. Você tem que interpretar e aplicar coisas para os nossos dias, que são bem-vindos para nós, para a nossa vida pessoal. Coisas que eram para aquela época, era para aquela época. Coisas que em todo tempo serve como coisas autoritativas, doutrinas autoritativas, serve para nós também nos nossos dias de hoje. Então, o que é descritivo, que era uma descrição daquela época, e o que é autoritativo, que serve para todas as épocas, em todas as épocas, em todas as sociedades. Então, nós temos que Você vê que a interpretação não é assim. A interpretação não é simples. Esse estudo aqui, né, dessa hermenêutica, essa disciplina é só a introdução para a gente conhecer. Mas quem que realmente quer ser um bom pregador, ele tem que se dedicar ao estudo dessa disciplina para fazer essas interpretações da maneira correta. Então, aqui, os pais apologistas e os pais polemistas. Nós vamos falar assim, vamos apontar quem são esses pais, né? E a escola de interpretação de Alexandria, Antioquia e Ocidental. Então, vamos passar para cá. Apologistas e polemistas. Quem são esses pais? Quem quer perguntar aí?
Ô, professor, Pois é o não, Sérgio. César. O senhor falou uma coisa aí muito feliz. O senhor falou que essa interpretação ela não é fácil de se fazer, porque você Não, transpor esse abismo cultural e temporal é uma interpretação que gera muitos entendimentos equivocados e cada um achando que ele é que está certo. É uma interpretação isso realmente difícil. E nós é aqui, no outro dificílimo. dia, precisamos nos policiar, porque hoje em dia se fala muito assim, nos tempos atuais, nos tempos atuais, nos tempos atuais. Mas o princípio, o esqueleto não mudou. Mudou algumas coisas, algumas regras, por exemplo, o manto na cabeça, tal. Mas o espírito de respeito e reverência continua o mesmo. Igual eu falei para vocês, César, para vocês, são coisas descritivas, são a descrição daquela época, né? E autoritativa é para nós, é para todas as épocas. Então, isso que você falou aí está certo, está correto. Nós temos que nos O senhor preocupar. pode, por favor, distinguir autoritativas de descritivas? Descritivas é uma descrição, né? Você está descrevendo como que era aquela sociedade da época, né? Descrever o quê? É contar como que era daquela época, a sociedade daquela época. Tinha determinadas situações que era legal, que era correto fazer naquela época e tal, e isso ficou para aquela cultura, aquela época, uma descrição. Quando você descreve alguma coisa, o que você fala? Você descreve como uma coisa é. Agora, o que é autoritativo é, por exemplo, vou citar um exemplo aqui para você entender com mais facilidade. O povo de Israel tinha as leis cerimoniais, que eram aquelas leis que era para o povo de Israel, né? Cerimoniais e leis civis, que era para o povo de Israel como uma preparação para o futuro. E tinha a lei moral. A lei moral era a lei de Deus. E a lei moral, ela serve para todos os tempos. Por exemplo, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. A gente é pecado você adorar outros deuses hoje? Não é? Naquela época também era. É pecado hoje você fazer imagem de escultura e adorar a imagem? Tanto naquela época como hoje, não pode, é pecado. Né? Você desonrar pai e mãe, né? Naquela época, e agora é pecado. Tem o quarto, que é santificar o sábado. Foi assim, Jesus ele teve um embate muito grande com os fariseus por causa disso. E também nós temos hoje uma igreja que diz que é pecado, né, você trabalhar no sábado, né, que somos adventistas. O que acontece? Naquela época, nos 10 mandamentos, tem esse quarto mandamento. O que esse quarto mandamento, no Novo Testamento, ele se transformou no domingo, que era o dia que Cristo ressuscitou, né? E também aponta para a questão de que você tem que dedicar um dia para o Senhor. Aí, nesse caso aí, continua autoritativo. Porque você não pode viver, todos os dias você tem que dedicar ao Senhor, certo? Mas você não pode viver todos os dias da sua vida sem ter ao menos um dia para dedicar a Deus. Algumas denominações entendem que esse dia é o domingo, por causa da ressurreição de Cristo. Os pais da igreja entendiam assim, que era o domingo. Outros acham que é o sábado. Mas o que nós temos que entender? Que é autoritativo você honrar o seu Deus, dedicar pelo menos um dia para você buscar esse Deus. E que, na verdade,
nós temos que estar buscando a Deus todos os dias da nossa vida. Então, esse quarto mandamento foi muito debatido por Jesus, e é um debate até hoje, né? Que é o santificar o sétimo dia, né? Mas os pais da igreja e os grandes teóricos entendem que esse dia seria hoje, o domingo. Mas existe, dentro daquele contexto cultural que nós falamos, no nosso conceito de hoje, tem pessoas que são, obrigatoriamente, eles têm que trabalhar no domingo, né? Como é que vai fazer? Mas você tem que ter a consciência de que o próprio Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado, né? Eu sou o Senhor do sábado. Nós temos que ter, nós teremos o nosso, isso aponta para uma coisa mais, uma coisa espiritual ainda mais, ainda maior ainda, que é o nosso descanso no Senhor Jesus. Isso aponta para Jesus. Jesus é o Senhor do sábado. O nosso descanso é em Cristo Jesus. Mas nós temos que dedicar pelo menos um dia a Deus de uma forma intensa. Uma forma intensa. Então se tornou autoritativo. Os outros não precisam nem te falar. Por exemplo, lá, o quinto mandamento. Honrar pai e mãe. Né? É pecado em todas as épocas, em todas as eras, né? Você tem que honrar pai e mãe. Aí vem lá os três lá, não adulterarás, não matarás, não furtarás, né? É pecado em todas as épocas. Né? Você também dá falso testemunho, pecado. Então é isso que é a diferença do que é descritivo, que era só para aquela época, e o que é autoritativo, que é para todas as épocas. A lei de Deus é uma lei autoritativa. Qualquer pessoa, qualquer época, se transgredir a lei de Deus, ela vai estar cometendo pecado. Deu para entender isso, certo? Então vamos lá. Deu para entender perfeitamente. Esse é uma polêmica, tá? Uma polêmica que esse sábado é uma coisa que... Mas é uma coisa que nós temos que entender. Nós vamos cumprir. Isso aqui é básico, viu, gente? Isso aqui faz parte daquelas questões que eu falei que são mais fáceis de entender. Então, isso aqui é básico. Por exemplo, a salvação é pela graça. Nós não temos mérito nenhum na salvação. Então, nós não seremos salvos por cumprir todas essas leis. Nós somos salvos. Deixa eu só atualizar aqui. Nós somos salvos porque Jesus morreu por nós, nos salvou. Uma vez salvo por Jesus, nós vamos respeitar a lei moral de Deus. O que acontece muito hoje, na maioria das religiões, todas as religiões, com exceção do cristianismo, é o contrário. Primeiramente, você tem que respeitar a lei de Deus para ser salvo. Mas, na verdade, não. Você é salvo pela graça. Uma vez salvo pela graça, você vai respeitar as leis de Deus. Então, a lei continua sendo importante demais na vida do cristão. A lei moral de Deus. E nós temos que respeitar a vontade de Deus. Agora, não é a lei moral que nos salva. O que nos salva é Cristo. É a morte dele que nos salvou. Uma vez salvo pela graça, nós vamos respeitar, nós vamos honrar o nome do Senhor Jesus e também praticar a lei moral de Deus para nós possamos nos santificar no processo da santificação. Isso é básico, isso é uma coisa que nós temos que entender. Coisa que o mundo aí fora não entende de jeito nenhum. O mundo aí fora acha que eles vão ser salvos se eles fizerem alguma coisa.
Jesus já fez tudo por nós. O que nós temos que fazer é crer. E depois que a gente crê, nós temos que respeitar a lei de Deus. Não quer dizer que a gente cometeu algum pecado e nós perdemos a salvação. Não é isso. Não é questão de se você cometeu algum pecado, eu não sou salvo mais. Então, não. A questão não é essa. A questão é que, por você santificar realmente, esse pecado não vai fazer parte mais da sua vida. Se você pecar, vai ser um acidente. Você vai pedir perdão e vai continuar o seu processo da santificação na sua vida. Então, voltamos aqui. Apologistas. Os apologistas, no contexto dos pais da igreja, eram aqueles que defenderam o cristianismo a partir do século 120 a 220 depois de Cristo. Né? Então, eles são os apologistas. Né? Eles tiveram uma importância grande, foram os homens piedosos. Veja aqui, que os pais da igreja eram piedosos, que defenderam muitas vezes com a própria vida. Muitos pais da igreja foram martirizados para defender a fé cristã. E eles foram tão importantes que, se não fosse por essa abnegação do seu trabalho, do seu labor, né, a doutrina teria sido dispersada. Tinha acabado a doutrina, porque entrou tantas coisas, tantas controvérsias no meio, que provavelmente ela seria dispersada. Mas nós servimos a um Deus que ele dá providência. Um Deus que mantém a sua providência. E, através desses homens, aqueles assuntos, ensino controversos, não sobressaíram. Né? Então, primeiramente, falando dos pais apologistas aqui. Né? Os pais polemistas lutaram contra as heresias que surgiram dentro do próprio cristianismo. Veja que os polemistas lutavam contra as heresias que surgiam dentro do cristianismo. Ou seja, os apologistas defenderam os ensinos errados que vinham de fora. Por exemplo, ensinos errados que vinham de fora do cristianismo, querendo entrar no meio dos cristãos. Quem lutou contra esses foram os apologistas, os ensinos errados que vinham de fora. Os polemistas, eles lutavam contra os erros que saem de dentro do cristianismo. No próprio cristianismo, pessoas que interpretavam errado, e os polemistas lutaram contra esses erros. Né? Um apologista lutou contra os erros que vinham de fora, outras religiões, o império, querendo, né, com heresias, trazendo ensinamentos errados, a filosofia grega, né, trazendo esses ensinamentos da filosofia, entrando no cristianismo. Esses foram defendidos pelos polemistas, não, pelos apologistas. E os polemistas lutavam contra as heresias internas. As heresias que saem de dentro do corpo do povo, do cristão, eles lutavam contra essas heresias que saem dentro. Pessoas que liam a Bíblia, interpretavam errado e criavam suas heresias. Teve um tal de Marcião lá que não aceitava a Bíblia. Ele aceitava alguns livros do Antigo Testamento, algumas cartas do apóstolo Paulo, e fez um próprio cânon. Teve que se levantar homens para poder contradizer esses ensinos de Marcião. Outro lá, que saiu de dentro da igreja e se promoveu uma heresia, foi Ário. Ário dizia que Jesus era uma criação sublime, a maior criação de todas, mas é uma criação de Deus, é uma criatura de Deus. Né? O Ário defendia isso. E ele era um presbítero, né? Ário. E houve uma confusão violenta que precisou até do Constantino, que era o imperador romano que se converteu ao cristianismo, convocar um concílio
que foi o Concílio de Nicéia, justamente para tratar dessa questão da divindade de Cristo, que Airo tinha levantado, que Cristo não era divino, né, na mesma categoria do Pai. Né? Você vê que saía, tinha apologistas, defendeu das heresias que vinham de fora. Isso nós temos que guardar. Os apologistas defenderam das heresias que vinham de fora. Os polemistas defenderam o cristianismo das heresias que saía de dentro da igreja. Todos eles, né, os pais, tiveram esse trabalho que ajudou muito até chegar nos dias atuais, né, nos dias de hoje. Então, quando você, irmãos, irmãs, que estão aqui assistindo essa aula, quando você luta contra uma heresia que vem de fora, você está sendo um apologista. Quando você luta contra uma heresia que nasceu dentro da igreja, você está lutando como uma polemista ou um polemista. Deu para entender aí? Essa questão dos apologistas e dos polemistas? Foi muito importante essa questão, porque ajudou o cristianismo a se fundamentar ainda mais. Porque Cristo já tinha morrido, né, há muitos anos. Vieram lá, os apóstolos também já tinham morrido. Para não cair no esquecimento, ou então se infiltrar muitas heresias no cristianismo, houve a necessidade desses pais, tanto dos apologistas quanto dos polemistas. Como eu estava falando aqui anteriormente, a maneira mais comum pela qual acontecem ataques vem pela interpretação de textos isolados das Sagradas Escrituras. Isso é uma coisa que acontece muito. A gente vê todos os momentos, toda hora aí, pessoas interpretando a Bíblia errada, e todos os momentos a gente vê as pessoas interpretando a Bíblia errada e usando textos isolados. A hermenêutica, ela veio para isso, ela serve para isso, para refutar esses ensinamentos, para contradizer esses ensinamentos, porque através da hermenêutica você vai tirar do texto bíblico o que realmente ele está dizendo. Você não vai ficar colocando pensamentos seus, né, dentro do texto, não. Então, por exemplo, nós falamos no conceito na aula passada numa das aulas passadas, né, de exegese e eigegese. Exegese quando você tira do texto para fora. Você interpreta o texto tirando o que o texto está dizendo, você tira para fora. Exegese é quando você tem um pensamento, você lê um texto e fala assim, aqui o meu pensamento cabe dentro desse texto. Você está fazendo a exegese. Exegese é a maneira correta. Você está interpretando o que o texto diz. Exegese é a maneira incorreta. Você está colocando um pressuposto seu dentro do texto. É o que mais acontece. É o que mais acontece. O mais acontece é isso. As pessoas aproximam do texto bíblico, lê o texto bíblico, está falando isso aqui. Ó. Às vezes não fez uma interpretação correta, uma exegese. Você faz uma exegese. Você coloca um pensamento seu, o que você acha que está certo, dentro do texto. Isso dá uma confusão porque as pessoas criam novos métodos, novas interpretações de um texto errado. Quando você prega um texto errado, você está ensinando para a sua congregação um ensinamento errado. Veja veja bem a responsabilidade do pregador. O pregador tem que ser uma pessoa muito responsável e saber o que está pregando.
Quando Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o evangelho, né, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele estava mandando você pregar os pontos fundamentais da fé. Né? Coisa que diz que Jesus salva, e Jesus é aquele que morreu pelos nossos pecados. Jesus é aquele que subiu aos céus, que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele está à direita do Pai, ele vai voltar e pregar que existe a condenação eterna e o gozo eterno. Essas coisas são fáceis. O problema é quando a pessoa quer entrar dentro do texto sem o devido conhecimento e sair pregando por aí. Aí você cria as heresias, cria erro. E quando você cria um erro, você está contaminando a sua igreja. É por isso que a melhor forma, irmãos, de quem está começando a pregar é focar nos pontos fundamentais da fé. Os pontos claros da salvação. Eu vou repetir para vocês de novo, eu sempre gosto de repetir isso. Existem outros pontos fundamentais, mas esses aqui que eu gosto de falar para que a gente memorize. Primeira coisa é que a Bíblia é a palavra de Deus. Ponto fundamental da nossa fé. A Bíblia é a palavra de Deus. Outro ponto fundamental. Jesus é o Filho de Deus. Ponto fundamental da nossa fé. A gente não pode negligenciar isso. Se alguém dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus e que Jesus não é Filho de Deus, não é herege. Né? E que Jesus, ele morreu para nos salvar. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. É um ponto fundamental. E se você prega, você consegue pregar isso. No início das suas pregações, você tem que pregar isso. Né? Então, guarde para vocês. Preguem os pontos no início, preguem os pontos fundamentais da fé. Jesus morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou no terceiro dia. Ele subiu ao céu, foi assunto ao céu. Ele está à direita do Pai. Ele vai voltar para resgatar a sua igreja. Ele vai voltar. E que existe céu e existe inferno. Quem pregador iniciante foca nesses pontos fundamentais. Pode pegar o texto, tem vários textos que pode se aplicar esses pontos fundamentais na Bíblia. Não faça igual muitas pessoas que estão iniciando e quer pregar uma coisa um texto muito difícil de interpretação. Vai interpretar errado. Porque o texto de difícil interpretação, até os grandes estudiosos, eles entendem de uma forma diferente. Agora, esses pontos fundamentais, não. Os pontos fundamentais, todo crente, todo cristão tem que acreditar. Porque se deixar de acreditar em nenhum desses pontos, é um herege, né? É heresia. Então, o conselho que eu dou, quando você receber uma oportunidade para pregar, seja numa célula, ou no estudo, ou na escola dominical, busque estudar profundamente esses pontos fundamentais e pregue sobre eles. Né? Então vamos lá, continuar aqui. Nós vamos falar agora das escolas de interpretação. Nós já falamos no decorrer das aulas passadas muito a respeito dessas escolas. Né? Falamos dos pais polemistas, né, e dos pais apologistas, agora vamos falar das escolas de interpretação.
existiram, né, duas escolas, essas duas aqui foram as principais. A terceira escola nós vamos falar dela, mas essas duas aqui são as principais. Alexandria e de Antioquia. Alexandria é uma cidade. Antioquia também é uma cidade. Alexandria, ela fica ali no norte da África. Foi fundado pelo Alexandre o Grande, né? Por isso que chama Alexandria. Antioquia, ela fica ali ao norte de Jerusalém, ali da Palestina. Ela já tinha essa Antioquia, mas nessa cidade de Antioquia teve uma igreja que serviu de base para as missões, né, do apóstolo Paulo. Então, eram duas cidades, tanto a Alexandria e a Antioquia. Também tinha chamado a Escola do Ocidente, que nós vamos ver posteriormente. Né? Entendido isso, vamos falar aqui da Escola de Alexandria. De acordo com essa linha de pensamento, a Escola de Alexandria, aqui é a maneira de interpretar. Os textos bíblicos não tinham somente a interpretação literal. O que é interpretação literal? Quando você lê e interpreta o que o texto está dizendo, as palavras, o que as palavras querem dizer, o que as sentenças querem dizer, o que os períodos querem dizer. Você vai interpretar da maneira que está ali. Então, essa escola de Alexandria, ela interpretava, ela não acreditava que só tinha somente essa maneira de interpretar, a literal. Havia também outros sentidos a se retirar. Então, eles olhavam para aquele texto literal e viam, por trás daquele texto literal, outros sentidos. Isso chama aspecto alegórico, uma alegoria. Uma alegoria. Alegoria é você ler um determinado texto, mas enxergar nele um ensinamento ou algo que não está implícito ali, que está por trás. Né? Essa é a escola de Antioquia, de Cria. Oi, alguém quer falar, perguntar? Ô, professor, Pois não. essa interpretação literal ficou bem clara. Agora, a não literal de Alexandria, quando, por exemplo, se fala que o Velho Testamento é a sombra do que há de vir no Novo Testamento, seria mais ou menos por aí? Mas nesse caso aí, veja bem, tem textos no Novo Testamento que refere a essa passagem. Né? A alegoria é o seguinte, é você usar uma figura de linguagem diferente. Por exemplo, o texto mais que eu posso citar para vocês aqui é o Bom Samaritano. O que Cristo quis com aquele texto, quis ensinar com o texto do Bom Samaritano? Foi ali uma história literal. Né? O samaritano que estava descendo de Samaria, né? Que estava descendo de Jerusalém, né? Ele foi roubado, tal, bateram nele e tal. Aí passou um sacerdote, pulou por cima. Passou um levita, pulou por cima. Aí passou um samaritano e socorreu aquela pessoa que estava... Né? Então, esse é o texto literal. Né? A história está sendo contada. A alegoria, o que os alegóricos fizeram? Eles atribuíram a cada uma daquelas, por exemplo, cada uma delas, por exemplo, o levita é uma determinada situação. O samaritano é isso. O burro que carregou lá
o samaritano lá para a hospedaria era o evangelista. Então, eles atribuem o sentido que não está no texto. Entendeu? Eles atribuem um sentido oculto que não está no texto. O texto não está falando isso. O texto está falando que tinha um samaritano, né, que ajudou a pessoa que estava descendo lá de Jerusalém, que foi assaltada, e que levou lá, toda a pessoa no animal, levou lá para a hospedaria, pagou o hospedeiro. Né? É isso que a história está contando. Não está atribuindo a nenhum desses personagens uma coisa que ele está além do que ele é. Isso é uma alegoria. Isso é quando você usa a interpretação alegórica. Você está atribuindo uma característica, uma coisa que não está no texto. É tipo assim, espiritualiza muita coisa. Dá um ar de espiritualidade, aquela coisa toda, mas não está falando o que o texto diz. Não interpreta da maneira literal. É uma questão muito complicada, e isso acontece até nos dias de hoje. Né? Quando... eu vou lembrar aqui de outra passagem que é muito... que usa a alegoria. Deixa eu lembrar aqui. Agora que fugiu... O Vale dos Ossos Secos. O Vale dos Ossos Secos tem várias interpretações. O Vale dos Ossos Secos, o que é ali? É o seguinte, é uma visão, né? Uma visão de Daniel. Uma visão de Ezequiel, né? E aqui se transformou ali, foi enchendo ali e tal. Ali, essa alegoria aí, ela é necessária. Porque ele está dizendo ali, né, daquele vale, mas é uma visão dele. Ele está remetendo uma coisa que, para a gente que está de fora, tem um entendimento a respeito do que está acontecendo ali, do que vai acontecer, uma profecia. Aí é necessário. Mas, no caso aqui, não. No caso aqui, você lê o texto, você não consegue enxergar, por exemplo, que o samaritano que ajudou é um tipo de Cristo. O hospedeiro é a igreja. Hospedeiro é a igreja, a gente não vê isso. Não tem assim. Depois eu vou trazer para vocês como que eles interpretam essa questão do bom samaritano. Aliás, bom não, né? É samaritano. A gente interpreta. Cada um tem uma atribuição de uma coisa que ele não é. E qual que o ponto central que o texto está querendo ensinar? É que o mais próximo daquela pessoa que estava descendo lá de Jerusalém era o que ajudou ele, era o samaritano. A pergunta era essa, né? Qual é o meu próximo? Jesus ensinou, o próximo é aquele que te ajuda, aquele que te ajudou. O próximo era o samaritano. Independente de ser levita, independente de ser um sacerdote, quem ajudou ele? Quem é o seu próximo? É aquele que ajudou. Né? Então, essa visão de Alexandria, ela usava muito, tem várias outras, agora aqui que fugiu aqui da minha memória, tem várias outras maneiras alegóricas, né, de interpretação. Né? Orígenes, o pai da igreja, foi um que interpretou extensamente essa questão essa questão da alegoria. Eu para falar a verdade, eu poderia, se eu fosse um pregador alegórico, eu falava para vocês um tanto aqui de alegorias, eu vou lembrar de um monte aqui. Mas eu não dou assim, a mínima importância para essa questão da alegoria. Eu dou mais importância à pregação literal. Se eu fosse me posicionar aqui, a minha posição seria na escola de Antioquia, porque eu prego o texto literal.
Mas aí nós temos que entender uma coisa, né? Existem algumas regras da hermenêutica também, né? Há momentos que o texto pede uma alegoria. O texto pede uma figura de linguagem. Alegoria e figura de linguagem são muito próximas. E quando o texto pede, aí você tem que interpretar como uma alegoria, como uma figura de linguagem. Um exemplo aqui. Quando Jesus falou assim, eu sou a porta. Se eu interpretar que Jesus era uma porta mesmo, literal, eu estou cometendo um erro, não estou? Eu vou interpretar o quê? Jesus é a porta que nos leva ao céu. É a porta, a entrada que nos leva ao Pai. Né? Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, caminho é que nos leva a algum lugar. Você não vai interpretar que Jesus é um caminho que você vai pisar e passar e não. Você vai interpretar que Jesus é o caminho que te leva à salvação. A verdade é a vida. Quando o texto pede uma interpretação alegórica, aí sim você tem que interpretar alegoricamente. Agora, quando o texto te pede uma interpretação literal, você tem que interpretar literalmente. Exemplo, Apocalipse. Apocalipse, o livro inteiro já pede que você interpreta da maneira usando a figura de linguagem. Porque aqueles animais que aparecem lá, a besta que sai do mar, a besta que emerge da terra, aquele monte de chifre, tal, se você for interpretar literalmente daquele jeito, você vai fazer uma confusão muito grande. Então, Apocalipse, você já aproxima do texto e fala assim, opa, esse gênero literário aqui, ele é um gênero literário simbólico. Então, você vai ter que ter, obrigatoriamente, uma interpretação alegórica, simbólica, daquelas passagens lá de Apocalipse. Porque você interpretar literal, você vai fazer uma confusão muito grande. Você vai interpretar errado. Então, é uma das ferramentas da hermenêutica, é isso, você saber o momento que você vai interpretar usando figuras de linguagem, simbologia, e da maneira que você vai, o texto que você vai interpretar literalmente. Se o texto pede uma interpretação literal, ela tem que ser uma interpretação literal. Se o texto pedir uma interpretação simbólica, alegórica, que são todas, tem a mesma função, você vai usar essa simbologia, essas alegorias. O apóstolo Paulo fala de alegoria, sim. Ele fala de alegoria de Agar e Sara. É uma alegoria. Então, nós temos que ler como alegoria. Então, eu não condeno se você usar alegoria. O que eu acho complicado é você usar uma alegoria num texto que é literal. Da mesma forma que eu condeno, eu acho complicado você usar o texto literal quando se pede uma alegoria, ou uma figura de linguagem, ou um simbolismo. E por isso nós temos que saber interpretar. É usar os gêneros literários da maneira da maneira correta. Ah, não, eu só a partir de agora, eu só interpreto literalmente. Cuidado. Vai ter momentos que vai pedir, que a alegoria vai ter que ser usada. Ah, agora para mim tudo é alegoria. Cuidado. Em muitos momentos, o texto literal é que é o correto. Deu para entender aí, gente? Esse negócio é meio complicado. Né? Mas eu acho que deu para vocês ter pelo menos um vislumbre dessa questão literal e alegórica. Alegórica é atribuir um outro sentido. Literal é o sentido que o autor se expressou. Beleza? Posso passar para frente aqui? Bom,
Então, vamos lá. A diáspora. A diáspora, quando os judeus se dispersaram pelo mundo. Aqui, nós estamos falando aqui do contexto histórico, tá, gente? A diáspora fez com que os judeus fossem dispersos por várias regiões do mundo, né? E Alexandria foi uma dessas localidades que receberam os judeus. A cidade de Alexandria receberam os judeus. E tinha um judeu lá chamado Filo, que ele gostava tanto de Moisés, como também ele gostava muito de Platão. Então, ele misturou os ensinamentos do Antigo Testamento de Moisés, né? O Pentateuco, por exemplo, foi escrito por Moisés, ele pegou ali e tentou fazer uma mistura, uma fusão com o platonismo, né? Como a filosofia de Platão. E essa fusão deu, né, formou-se essa interpretação alegórica aqui, ó. Porque eles fizeram assim uma coisa tão espiritual, digamos assim, né, de certa forma, né, uma coisa tão assim, está além do que acontece, né, está transcendente, né, melhor dizendo, pelo espiritual não, uma coisa mais transcendente, que transcende aquilo que está posto. Ele misturou ali com a filosofia de Platão e os ensinamentos de Moisés e fundou aí essa escola de Alexandria, uma maneira alegórica de interpretar. O que você tem que saber agora, por hora, né, é que Alexandria interpretava alegoricamente, né? Hoje em dia, nós podemos dizer que, hoje em dia, as pessoas que vão pregar, elas vão pregar uma alegoria, elas dizem que elas espiritualizam a pregação. Eu vou falar com você, dá pregação muito boa, viu? Dá pregações muito boas, espiritualiza aquela pregação. No fundo, está usando uma alegoria, né? E, então, continuando aqui. Aqui, ó, esse judeu, esse filho aqui é um judeu. É uma pessoa muito erudita, né? Uma pessoa muito estudada. Ele ensina o Antigo Testamento, dando origem à filosofia grega, né? Ele reconciliou a filosofia grega com o Antigo Testamento, dando origem a uma forma estritamente alegórica. Vou se perguntar para você aqui, ó, por que dessa pregação alegórica? Você vai entender o seguinte: foi um filho que quis unir verdades lá do Antigo Testamento e com a filosofia grega. Veja que a filosofia grega ela vai para um campo muito transcendental, né? Tem lá os gnósticos, era uma escola, era da filosofia grega. Então, uma coisa muito, um ensino assim, meio que, digamos assim, somente para aqueles iniciados, né? A gnose, o conhecimento para os iniciados, eles gostavam muito disso. Já a outra escola, não. O que o texto está dizendo, que o autor escreveu, é a mensagem que o Espírito Santo quis passar para a gente. Principais representantes da forma alegórica, né? São o Clemente de Alexandria, ele foi um grande representante dessa forma alegórica, e Orígenes, que foi um pai da igreja, ele continuou pai da igreja, mas ficou por um fio para ele ser um herege, porque ele falou algumas coisas que é complicado da gente aceitar, né, nos dias de hoje. E também naquela época, né? Aqui tem uma citação aqui do escritor do livro Os Cinco Saberes, que diz aqui, ó, a escola de interpretação que se desenvolveu em Alexandria, né, no norte da África, no Egito,
adotou o sistema de interpretação alegórica. Esse sistema começou com Filo, um judeu que tentava conciliar a cultura grega e a lei mosaica. Já falei isso aqui, né? Filo tentou misturar a cultura grega e a lei mosaica, né? E também ele insistia que era possível encontrar em Moisés princípios ensinados pelos filósofos gregos, né? Principalmente Platão. Eles entendiam isso, que dava para conciliar. Agora vamos falar da outra escola. A escola de Antioquia. Essa escola é mais nova, né? E Antioquia, a interpretação era literal. Eles interpretavam da forma que o texto estava dizendo. O que eu quero que vocês entendam aqui, irmãos, é o seguinte: alegoria no sentido além do texto. Espiritualista, digamos assim. O texto está falando uma coisa e mas ali está escondido o sentido além do que está ali. Lá, um pouco mais à frente aqui, nós temos o pai da igreja chamado Agostinho, que ele tentou amenizar a coisa, né, dessa questão da interpretação alegórica. Ele implementou a interpretação sobre a quadrígula. Tinha quatro tipos de interpretação: a literal, né? Depois da literal tinha um outro tipo de interpretação alegórica, e assim por diante. Tinha 4. Não vou chegar lá, vou falar para vocês todas elas. Orígenes, ele dizia que o texto bíblico era assim: as pessoas que tinham menos conhecimento interpretavam literalmente. As pessoas que tinham mais conhecimento interpretavam da forma alegórica. E que a interpretação literal seria como se fosse o corpo, nosso corpo aqui físico. A interpretação alegórica seria, por exemplo, a nossa alma. E, além disso, ainda tinha uma outra tipo de interpretação, mais profunda ainda, que seria o nosso espírito. Então, tinha pelo menos essas 3 formas. Literal, né, que é o nosso corpo. A nossa alma, que era alegórica. E ainda era mais profunda, uma alegoria mais profunda ainda, que seria o nosso espírito. Veja como ele interpretava isso. Ele já fazia uma alegoria, né, na sua intenção. Isso é uma alegoria. Falar que há um conhecimento da nossa alma e depois do nosso espírito, que mais profundo, isso aí, por si só, já é uma alegoria, e não uma questão literal, né? Ou seja, aqui, ó, eu vou ler aqui para você a citação. A escola de Antioquia, fundada, deixa eu ver aqui quantas horas, né? Então, 10 minutos aí. A escola de Antioquia, fundada a partir do 3º século, por sua vez, adotou um método de interpretação literal, né? Ou seja, o texto tinha um sentido no qual o autor desejava, não havendo uma dupla interpretação, ou até tripla interpretação. No caso de Agostinho, lá, uma quadrícula de interpretação. Priorizando o sentido original no contexto histórico gramatical. Veja que vai ter um tipo de interpretação a partir da Reforma Protestante, que chama histórico gramatical, né? Nós não vamos chegar lá ainda. Então, para eles, o contexto histórico gramatical, o importante era isso. Era o texto gramatical no contexto histórico, né, que acontecia para aquele povo daquela época, na sua cultura, no seu espaço geográfico, tudo. Eles levavam em conta isso. O que o Espírito Santo inspirou os autores a escrever, né? E essa escola de Antioquia,
ela rejeitou a interpretação alegórica, né? Ela não quis, né? Rejeição total das alegorias, dos sentidos duplos, daquilo que está por trás do texto. Eles não aceitaram de forma nenhuma esse tipo de interpretação, né? Alegórica. A não ser, aqui, ó, isso aqui é importante, a não ser que o texto exigia tal interpretação. Então, quer dizer, não é que nunca você vai poder interpretar alegoricamente. Você vai poder interpretar alegoricamente quando o texto exigir tal interpretação. Eu citei exemplo, né? Jesus, eu sou a porta. E figura de linguagem, né? Quando você fala uma coisa, mas você fala uma determinada coisa, mas na verdade é outra. Aí sim, aí é legal. O texto exige uma interpretação alegórica, interprete alegoricamente. Se o texto não exige, não interprete alegoricamente, interprete literal. Deu para entender isso, irmão? Eu quero que você me responda. Deu para entender isso? Porque, se não, eu vou ter que explicar isso melhor para vocês. Isso aqui é um ponto central. Responda aí para mim. Dá para entender. É complexo também, mas dá para entender. É complexo. É por isso que eu estou parando aqui para perguntar. Outra pessoa pode responder? Eu também estou conseguindo entender. Tá, né? Tô. Então tá bom, porque isso aqui, se a gente não entender isso aqui, a gente não consegue sair do lugar, não. Essa questão de Antioquia, de Alexandria, alegoria. Eu vou pesquisar, eu já devia ter feito isso, mas eu vou pesquisar. Tem várias formas de interpretação alegórica. Vou pesquisar para vocês. Quando Jesus fala que para Nicodemos que temos que nascer de novo, ali a única interpretação que resta ali é alegórica, né? Porque é o seguinte, a interpretação alegórica. Por quê? O Nicodemos entendeu literalmente, né? O que ele entendeu? Tem como um homem velho voltar para, né? Ele entendeu literalmente, mas Jesus falou de uma forma o quê? Alegórica. Você tem que nascer de novo. Esse nascer de novo aí é um novo nascimento, é a regeneração do coração. Aí está usando a alegoria. Ô, irmãos, o que eu estou falando aqui, que eu sou radicalmente contra, é quando o texto não exige nenhum tipo, não exige nenhuma figura de linguagem, nenhum simbolismo. O texto está claro e a pessoa quer jogar uma simbologia, uma alegoria em cima do texto. Agora, quando o texto exige, o próprio texto já diz que não tem como você fugir dessa alegoria, dessa interpretação simbólica. Não tem como. Não tem como você. O próprio texto já te direciona para essa interpretação. Não tem como. Agora, Nicodemos, eu posso voltar para a barriga da minha mãe de novo? Mas o que Cristo falou com ele? Ele estava falando de algo que é mais espiritual. Então, a espiritualidade, a interpretação alegórica, ela tem que ser usada quando há necessidade. Não pode ser usada quando não há necessidade, quando o texto não pede. Aí você não deve usar. Se vocês entenderem isso, essa aula aí já tirou nota 10. Só entendendo essas coisinhas. Nota 10. Que quando você vai ver assim, uma pregação de algum pastor, você vai ver se ele está falando de uma forma alegórica, simbólica, porque o texto exige, ou se ele está falando de uma forma
alegórica e simbólica, mas o texto não exige. Vocês vão saber diferenciar isso. Se você entender aqui, vocês vão saber diferenciar isso claramente. Aqui é só falar desses dois nomes, né? Filho lá da escola de Alexandria, né? Foi o principal, e também lá o Orígenes, e filho não era cristão, Orígenes já era cristão. Esse Teodoro aqui é da escola de Alexandria, de Antioquia, né? Que foi o ícone lá da escola de Alexandria. E também esse João Crisóstomo, que é um pai da igreja também. Esse aqui é pai da igreja, cristão. João Crisóstomo, também cristão, pai da igreja. Eles foram os maiores defensores dessa maneira de interpretação dessa escola de Antioquia. Aqui tem uma citação aqui, falando a respeito desse Mopsuestia, né? Que é o Teodoro. E tem uma citação aqui, falando também de Crisóstomo, né? Esse João Crisóstomo, que também tinha essa questão de interpretar mais literalmente, né, a Bíblia, né, os escritos. Esse João Crisóstomo aqui, ele era um cara que ele tinha uma eloquência para pregar que é uma coisa extraordinária. Ele era chamado de boca de ouro, tanto que ele pregava, né? Tinha uma oratória assim extraordinária. E ele foi o cofundador aqui dessa escola de interpretação literal. Então, a escola do Ocidente, ela tem interpretação, ela quis equilibrar. Ela interpretava não tão assim alegoricamente e nem tão assim, fixo naquela coisa engessada do literalismo, né? De pregar a palavra literal. E essa escola aqui do Ocidente, ela mesclou, ela fez teve uma postura intermediária nesse contexto, né? Então, Agostinho de Hipona, ele é dessa escola, né? Da escola do Ocidente. Então, o que nós tínhamos para hoje é isso, né? Nós falamos aqui dos pais apologistas, né? Dos pais polemistas. E essas escolas de interpretação aqui a escola de Alexandria, a escola de Antioquia e a escola do Ocidente. O que a gente tem que ficar em mente é que, se você for, passa a observar, não é questionar não, viu, irmão? Longe de mim que você questione algum tipo de pregação, né? Mas, quando você estiver ouvindo alguém pregar, tenta observar se essa pregação está sendo mais uma interpretação voltada para o simbolismo, a alegoria, ou se está sendo uma interpretação mais literal, que o texto está dizendo. Uma maneira que a pregação é estritamente literal, nós vamos estudar em homilética, que é a arte de pregar, a interpretação literal é a pregação expositiva. Sabe por quê? Porque você lê um texto e você começa a pregar o texto, você começa a expor aquele texto. A pregação expositiva, ela é voltada para essa questão mais histórico-gramatical que eu falei aqui, né? Você está pregando ali o texto, nas suas diversas implicações, aí você está pregando aquele texto ali. Você está lendo, você lê um versículo, explica aquele versículo dentro do contexto dele, né? Você explica lá os fatores geográficos, culturais, dentro do seu conhecimento. Por isso que a pregação expositiva, ela é mais difícil, porque você tem que estudar mais, você tem que estar com
com o contexto em mente, você tem que estar com contexto, vários tipos de contexto cultural, contexto temporal, contexto autoral, tudo bem definido para você poder expor aquele texto. Você não... Enquanto um outro tipo de pregação, que é a pregação temática, você tira um tema, aí você pega aquele tema e você enquadra aquele tema em versículos bíblicos, né? Você fala que era o tema, embasa o seu tema naqueles versículos. Tem como você pregar temático literalmente, né? Usando o que o texto está dizendo. Tem como, sim. Mas a chance de você usar alegoria num texto temático é maior do que você usar alegoria num texto expositivo. Esses textos aí nós vamos estudar, né, quando a gente estiver na matéria de homilética. O texto temático, o texto expositivo, o textual, né, que são tipos de texto, tipos de sermões, né? Nós vamos ensinar também, nós vamos aprender, né, fazer esboço de pregação, que facilita muito também na hora da gente pregar. Você faz um esboço ali, aquele esboço vai clarear a sua mente na hora da pregação. Você vai lembrar de situações olhando para aquele esboço. Isso é muito interessante também. Todo pregador ele tem que ter um esboço, tem que fazer o esboço dele, né? Não pegar esboço de outras pessoas, né? O esboço tem que ser dele, tem que sair do trabalho dele naquele esboço. Aí você vai pregar com muito mais segurança. O que a gente vê hoje é a pessoa abre a Bíblia, lê o texto e começa a falar de outras coisas que não tem nada a ver com aquele texto que ele leu, e muitas vezes não aplica, muitas vezes não explica o texto, aí faz aquela salada de fruta na pregação, fala um monte de palavras, né, de impacto, né? Aí o pessoal dá glória a Deus, o pessoal dá aleluia e tal, e no final a pessoa não pregou foi nada. Não explicou o texto, não aplicou o texto e tal. É por isso que nós temos que saber, ser pessoas que conhecem para a gente não receber ensinamentos errados, né? Então, alguma pergunta para a gente poder encerrar? Alguma pergunta? Por mim tá tranquilo, não tem nenhuma dúvida não, por enquanto. Ah, beleza. Hoje nós estamos com quantas pessoas? 6 pessoas. Beleza. Nós estamos só fazendo rodízio, né? Muitas pessoas que estavam na semana passada não estão hoje. Mas hoje eu vou fazer o possível para comandar as duas. Oi? Pastor, creio eu que essa matéria, ela seria, não estou sugerindo isso, não cobra tempo, né? Mas ficaria bem gostoso numa faculdade se enumerar alguns termos, alguns temas, e ali discutir. É alegórico, não é? Até onde vai a alegoria, até onde vai a interpretação literal. Tem alguns temas bem polêmicos, né? Bastante. Acho que tem uma discussão muito grande. Eu vou fazer um levantamento aqui e vou dar uma estudadinha, porque eu para falar a verdade, assim, eu fico tanto focado na interpretação histórico-gramatical que para falar a verdade, a alegoria não... Esse pessoal que fica interpretando um texto que é literal, alegoricamente, eu já nem... Mas eu vou fazer, sim, um levantamento para mostrar para vocês algumas maneiras que as pessoas usam o texto literal alegoricamente. Então, vai ficar bem claro. Essa mais tradicional é a do samaritano, né?
E Jesus faz a pergunta, quem é o próximo, né? A resposta é essa, quem é o próximo? Aí fala aquele que hospedou, o dono da hospedaria, a igreja, o burro que carregou lá o evangelista. Aí faz aquela... E não tem nada disso no texto. O texto tem quem foi o próximo dele? A resposta é essa. É o samaritano que socorreu lá, aquele que estava descendo lá de Jerusalém e foi assaltado. É dessa forma. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Então tá, vamos orar. Vamos agradecer a Deus, né? Eu vou mandar para vocês aqui essas duas aulas aqui. Ver se consigo mandar aí mais rápido possível essas duas aulas para vocês, para assistirem de novo. Então, vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Pai amado, por essa aula que nós tivemos aqui a respeito da arte de interpretar. Nós sabemos, Pai amado, que essa disciplina, ao mesmo tempo, Pai amado, que ela é fascinante, ela é complexa. Talvez seja, Pai amado, Pai querido, a disciplina mais difícil que tem para a gente poder entender de uma forma satisfatória. Mas eu te peço, Pai amado, que o Senhor continue nos iluminando através do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, né, interpretar a Bíblia Sagrada de maneira correta. E o nosso intuito aqui, Pai amado, é levar o de melhor para a nossa igreja, para a nossa comunidade de fé, e não de pregar, Pai amado, de forma errada, de trazer confusão, desentendimento doutrinário para os nossos irmãos, para a nossa igreja. Eu te agradeço, Pai amado, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está participando aqui dessa aula. Eu te agradeço pela vida dos meus pastores, pastor João, pastor Nelson. Pai amado, que o Senhor esteja cada vez mais nos direcionando nesse caminho. Porque eu sei, Pai amado, que não é fácil. Eu peço também, Pai amado, que o Senhor dê forças para cada irmão que está estudando, cada irmã, perseverar. Porque, Pai amado, é difícil, é árduo, mas compensa a gente aprender cada vez mais sobre o Senhor Deus Todo-Poderoso, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Que a paz do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje aqui no Seminário Teológico Batista da Família, mas também toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação a todos o Israel de Deus. Toda aquela que tem fé, pode dizer amém? Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Deus abençoe. Amém. Boa noite.